Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, vestes talares em outra tradução, brancos, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi cair aos seus pés como morto, então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Tem um hino no Inário Adventista, e eu já cansei de perguntar se vocês conhecem, porque a verdade é que vocês não conhecem nada, né? Já reparei isso. Nos meus 5 anos de ministério, eu sempre pergunto, sabe, tem um hino lá no Inário antigo? Ninguém sabe. Mas talvez, quem sabe, eu vou me arriscar pela 1000ª vez. Tem um hino antigo, no Inário Adventista, e ele diz assim: no céu há muita, muita coisa que eu anseio ver. Alguém conhece? Sim, antes... Não? Meu pai conhece, Jennifer conhece também? Mais ou menos. Misa conhece? Gente do céu, que mundo vocês vivem? Quem conhece aqui? Beatriz. Ah, então tá bom. Bom, é uma pena. Vocês perdem os melhores. Vocês ficam cantando só worship, vocês não sabem o que é bom. Bom é isso aqui. No céu há muitas, muitas coisas que eu anseio ver, suas 1000 belezas, glórias e esplendor. Mas antes de fruir de tais delícias, o prazer, primeiro eu quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, o quê? Sim, antes dos queridos ao redor. Gente, é bonito demais esse hino. Então, por longos dias, que doces alegrias. Mas antes eu quero ver meu Salvador. Até eu destaquei o último verso, fala o seguinte: eu quero ver minha mãe e estar com ela no jardim. Provavelmente o compositor já tinha perdido a sua mãe. Lembrar dos dias idos com amor. Queridos, quero ver os quais partiram antes, sim, mas eu quero ver primeiro o Salvador. Chegando no céu, tem muita coisa boa para ver, pode ter certeza. Se você já leu o Apocalipse ou já ouviu sobre o Apocalipse na sua vida, você já em algum momento imaginou como seriam ruas de ouro, um mar de vidro, ruas de cristais, palácios, uma Jerusalém sustentada por colunas e tudo mais que você possa imaginar acerca da grande beleza do novo céu e da nova terra destacado em Apocalipse. E eu tenho certeza que você quer explorar isso tudo. Vai querer ir em cada canto da nova Jerusalém. Eu tenho certeza que chegando lá no céu, você vai querer falar com Calvino, não vai? Ter uma boa conversa com ele e falar o seguinte: eu não entendi metade do que você escreveu. Não é verdade? Nós vamos querer fazer isso. Você vai chegar no céu, vai ter muita gente que foi antes de você. Eu tenho certeza que você vai querer chegar lá e falar o seguinte: deixa eu abraçar aquela pessoa antes de eu ver a cidade. Mas antes de tudo isso, eu quero ver o que João viu.
porque é esse Jesus que nos aguarda. O Jesus que nós acabamos de ler, em Apocalipse 1, é o primeiro que nós vamos ver quando a gente pisar naquele céu. O Jesus chamado Jesus glorificado. Eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente quer ver lá. Mas primeiro, antes de tudo, eu quero ver o que João viu. E eu tenho certeza que vai acontecer comigo e com você o que aconteceu com João. Você viu aqui? Acontece com João um êxtase, sei lá, descreve isso como você quiser. João cai igual morto. Mas como é que não cai igual morto? Chama de fogo no olho, espada saindo da boca, roupa branca, o trem reluzindo na cara dele, parecendo um sol. Como é que você não cai igual morto? Mas você vai ver a mesma coisa, Pablo. Você acha que o que João viu é tão distante de você, mas esse é o Jesus que existe. Esse é o Jesus glorificado e exaltado. Eu acho que você vai cair como morto. Eu devo, mais ou menos, tribuchar no chão. Só que uma coisa eu tenho certeza, que na hora que eu vir esse Jesus glorificado, significa que toda luta chegou ao fim. Na hora que você abrir os olhos, e a primeira coisa que você vê é Jesus na sua frente, você pode começar a glorificar, porque não tem mais angústia ou dor atrás de você. A visão de Jesus glorificado para nós vai colocar fim a tudo que a gente conhece como dor e como sofrimento. Por isso que eu quero tanto ver o meu Salvador. Porque eu gosto muito disso aqui. Eu gosto de vocês, eu gosto da minha família, eu gosto da vida. Mas eu vou te falar uma coisa. O que eu almejo o dia que isso aqui não tiver mais dor e sofrimento é piada. Porque um dia vai acabar. Um dia nós vamos ver o nosso Salvador e Ele vai colocar fim a tudo isso. Porque a vida é exatamente isso que é descrito ao longo do capítulo 1, que nós vimos até aqui. Nós vimos João saudando as igrejas como companheiro de lutas e de tribulações. E a visão de Jesus, ou toda a visão de João que nós vimos até o versículo 8, indica que a igreja está em meio a lutas e tribulações e não dá para fugir disso. Então é óbvio que essa igreja vai ansiar o dia em que não tiver mais isso. Não é óbvio isso? Pois é, na hora que você vê Jesus, significa que acabou. Na hora que você vê Jesus, acabou. Mas, enquanto estivermos aqui, as angústias, as aflições, as perseguições, a maldade, tudo isso vai continuar presente na vida da igreja, na sua vida, e não tem como fugir disso. Por isso que João escreve, e ele fala o seguinte: olha, eu sou companheiro de vocês nas tribulações, eu de cá, vocês daí, de onde a gente estiver, nós somos companheiros nessas tribulações. E essas tribulações todas, elas despertam medo, angústia, crise de ansiedade, pânico. Não dá para fugir disso. É a pressão aqui dentro da alma, do coração, você perde até o fôlego, você não estou respirando. Mas quem está sufocando, não tem ninguém me sufocando, não, mas a gente vai criando esse tipo de sentimento. E é nessa esfera que João fala o seguinte: não, gente, eu sinto a mesma coisa. Eu estou aqui em Patmos, para mim é a mesma coisa que vocês. E a gente viu que as 7 igrejas, Moisés falou isso, elas representam todas as igrejas em todos os tempos, todas as épocas e todos os lugares. Significa que João está virando para mim e para você dizendo o seguinte: sou companheiro de vocês, Ebenezer, nas tribulações e nas angústias. Porque o que eu estou passando aqui, 2000 anos depois, eu tenho certeza que vocês estão passando também. A vida, enquanto houver pecado, enquanto houver o diabo, enquanto houver a carnalidade, a vida vai ser angústias, perseguições, a vida vai ter medos e ansiedades. Você pode ter certeza disso. Mas nesse contexto de angústia, aparece Jesus a João de uma forma indescritível. Se você reparou bem no texto, o texto não diz que os olhos de Jesus são chamas de fogo. Diz que parece com chama de fogo. É porque vai descrever o que João viu, não é?
parece um bronze polido na fornalha. É indescritível. Na verdade, João fala o seguinte: olha, eu estou usando alguma coisa aqui que eu acho que parece o que é. Vocês vão me entender mais ou menos do que eu estou falando. Porque Jesus aparece de uma forma inimaginável. E aí, com uma visão majestosa de Jesus, ela é apontada como Jesus no meio da igreja, enquanto essa igreja é perseguida. Não era o Jesus, naquele momento, tirando a igreja da tribulação. Não era Jesus poupando a igreja da perseguição. Mas era Jesus no meio da igreja, enquanto houvesse tribulação e perseguição. E quem era esse Jesus, enquanto houvesse tudo isso? Era esse Jesus glorificado. João vê aqui 7 candelabros, os castiçais, e eles são a igreja. Quem disse isso é o próprio Jesus. Já falou, olha, os 7 candelabros são a igreja. E o que João vê no meio deles, na hora que ele abre o olho, olha para trás? Um filho do homem passeando no meio deles. Já ouviu essa expressão, filho do homem, alguma vez? Só em Marcos é citado, sabe-se lá quantas vezes, porque é o título preferido de Jesus em Marcos. Mas esse texto, essa expressão, ela vem lá de Daniel. Filho do homem. Indica essa majestade de Jesus. Mas também talvez você se lembre dos amigos de Daniel dentro da fornalha, e um parecido com o filho do homem andando com eles enquanto a fornalha ardia. Mas tem fornalha ardendo no meio da igreja. E o Jesus glorificado passeando junto com a igreja no meio da fornalha. É o que João viu. É o que João consegue imaginar. Um semelhante ao filho do homem. A igreja sendo tacada fogo nela. Mas não tem fogo que consuma a igreja. E se eu fosse pentecostal, agora eu ia dizer, o único fogo que consome é o fogo do Espírito. Esse consome de dentro para fora, porque de fora para dentro não tem fogo que para a igreja. Por que que não? Porque o filho do homem passeia no meio dela, como é que vai queimar? Não tem fornalha ardente o suficiente para queimar a igreja de Jesus, por causa do Jesus glorificado no meio dela. É isso que João está vendo. João vê as 7 estrelas, que são ditos são os anjos, são os pastores da igreja. Mostra Jesus com seu cuidado próximo em relação à igreja. Jesus tinha o cuidado da igreja na sua mão. E ele, como glorificado agora, passa no meio da igreja. Da sua boca sai uma espada de 2 gumes. Obviamente isso é uma metáfora daquilo que João viu. Mas essa espada é a palavra de Jesus, que uma vez que sai da boca de Jesus, é impossível que ela seja parada. A palavra de Jesus, em toda a Bíblia, ela é uma palavra que tem poder, porque ela é a própria ação criadora, não é isso? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, o verbo era Deus. Na palavra, haja luz, houve luz, é imparável a palavra de Jesus. E Jesus está dizendo para João o seguinte, eu estou te entregando uma profecia, ninguém para essa profecia. A espada de 2 gumes é a profecia imparável de vitória da igreja. Imparável. A igreja vai vencer. Queira você ou não, acredite você ou não em Apocalipse, a igreja vai vencer com o Jesus glorificado. Porque quem disse isso foi Jesus. E a gente já viu aqui hoje que Jesus não furou hora nenhuma nas coisas que ele disse. Não é agora que ele vai furar. Aquilo que ele disse, com certeza vai acontecer. O resumo é esse. A angústia e a perseguição estão presentes e farão parte da vida da igreja até o final. Mas o Jesus glorificado, poderoso, indescritível, está no meio da igreja, está cuidando dela. É isso que João viu. E é por isso que chegando no céu, por causa desse cuidado, desse poder, dessa glória e desse amor, é por isso que chegando no céu, a primeira coisa que eu quero ver é o meu Salvador. Eu espero ir depois de vocês, e eu vejo vocês lá, a gente se encontra. Mas antes eu quero ver Jesus. E eu espero que você também queira ver Jesus. Projeta para mim o versículo 10. Diz assim: no dia do Senhor, para quem não sabe, João estava se referindo ao domingo, num domingo.
Achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Agora projeta o versículo 15. Uma voz forte, como de trombeta. E agora no verso 15 diz assim, lá no final, sua voz como o som de muitas águas. A primeira voz que João ouve é uma voz como de trombeta, uma voz de alerta. Eu imagino que João estava lá na ilha de Patmos, de repente começa a acontecer algo diferente, de repente ele ouve um som rasgando. João! Uma voz como de corneta, na minha voz. Mas de quem falou? Uma voz como de trombeta. Eu percebi que tinha gente que não estava prestando atenção. Agora vai prestar até o final. De quem é a voz de trombeta? De quem que é a voz de trombeta? Não, do anjo. O anjo que está ditando para João. O anjo está conduzindo João ao longo da sua visão. Você vê lá em Apocalipse 4:1, ele falando, o anjo com voz de trombeta me falou, sobe aqui. Então tem um anjo aparecendo para João com uma voz de alerta. Uma voz que rasga e chama a atenção. E aí João, quando ele olha para trás, fala assim, quem foi que deu esse grito? Ele não viu quem foi que deu o grito. Porque ele não viu aquele anjo naquele momento. É na hora que ele olha que ele fala assim, uai, o que é isso? E começa a tontear. Porque na hora que rasga um João atrás dele, ele olha para trás, ele tem essa visão. Longos vestidos, cinto de ouro, cabelo branco, pés polidos como bronze na fornalha, olhos como chamas de fogo. Ele começa a tremer. Só que aí ele ouve a voz de Jesus, que não é a voz de trombeta. Não é a voz de trombeta. Porque a voz de trombeta, ela assusta. A voz de trombeta é rasgada. A voz de trombeta chama atenção. A voz de Jesus vem com uma voz, som de muitas águas. Não é a voz de trombeta. Deixa eu te falar uma coisa. É a experiência de muita gente. Eu tenho alguma dificuldade com isso, mas alguns não. Muita gente, para conseguir concentrar, faz o quê? Coloca o fone e coloca uma música para poder concentrar e estudar. Você faz isso, querido? É porque é típico do TDAH. Então, coloca uma música. Você faz também, filho? Você é TDAH? Não. Oi. Você faz isso também? TDAH. É o pensamento acelerado. Tem 1000 coisas passando na cabeça. Você faz isso? Música clássica. Na hora que você coloca aquela voz, silencia todas as outras vozes. Ela acalma todos os outros ruídos. E fala, escuta só isso aqui agora. Concentra só nisso aqui agora. Por isso que as pessoas põem fone de ouvido. Essa voz aqui é a voz diferente da voz de trombeta. Dentro desse pensamento acelerado, a voz de Jesus ela vem como essa música para acalmar. E além disso, tem outra experiência interessante. Já tentou conversar na chuva muito forte ou perto de uma cachoeira? Você não escuta nada. Você não consegue falar. Ô fulano! Ninguém ouve nada. A voz de muitas águas é a voz que abafa todas as outras vozes e ruídos ao redor. Não é a voz de trombeta. A voz de trombeta só te chama atenção. A voz de muitas águas, ela te traz do agitado, do atribulado, do turbulento para a calmaria. Essa é a voz de Jesus. Essa é a voz que eu quero ouvir quando eu ver primeiro o meu Salvador. Porque eu não sei vocês, eu tenho pensamento acelerado. Eu sou doidinho. E você também é, que eu conheço a maioria de vocês. E a gente toma remédio para tentar parar as vozes, não toma? Vai Ritalina, vai pro Propriona, qual que é o outro que a gente gosta? O Venvance.
Vai tudo quanto é remédio para tentar silenciar as 1000 vozes que martelam o dia inteiro na minha cabeça e na sua cabeça, porque eu sei que também é assim com você. No dia que você chegar lá e esse homem abrir a boca, você vai falar o seguinte: parece que eu não estou ouvindo mais nada. Ah, mas eu quero que esse dia chegue. O dia que eu falo o seguinte: cadê aquelas vozes que quando eu acordo me lembro tanto de coisa que eu tenho para fazer no dia e ficam projetando quantas coisas erradas podem acontecer nessa semana? Cadê aquelas vozes? Completamente abafadas pela voz de Jesus. Por isso que eu quero ver primeiro Jesus, para já entrar no céu com essas vozes silenciadas pela voz de Jesus. Não que eu não possa experimentar isso agora. Não que você não possa experimentar um pouco disso agora. Você pode experimentar a voz de muitas águas, trazendo calmaria e agitação. Talvez não seja um efeito duradouro, perpétuo, porque o pecado ainda é um pouco agitado aqui dentro. Mas toda vez que você clamar, você pode ter certeza que você vai ouvir de Jesus o que João ouviu. 2 palavras: não temas, não tenha medo. Jesus abre a conversa com João, não é: João, deixa eu te contar um punhado de coisa aqui, hein, João? Ele vai assim: ó, não tenha medo, com a voz de muitas águas. Eu tenho certeza que essas palavras, com a voz de Jesus, fizeram João sair daquele estado de êxtase, passar uma água na cara e falar assim: o que está acontecendo aqui? Pode falar agora, querido, que agora eu estou te ouvindo. Não é isso? Abafou todos os ruídos de Roma perseguindo a igreja. Abafou todo o medo e toda a ansiedade que caía sobre a igreja. É a voz de Jesus. É a voz de Jesus que diz: não temas. Continua comigo nos versículos 13 a 15. Entre os candelabros, que são as igrejas, alguém semelhante a um filho de homem, com veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito, sua cabeça e seus cabelos brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze na fornalha ardente. Jesus aparece com roupas sacerdotais. As vestes talares, que é o que está sendo descrito aqui, são as vestes de um sacerdote, de alguém que está aqui para nos conectar profundamente com Deus. O cabelo branco de Jesus, que João vê, um indicativo de toda a pureza e toda a santidade de Jesus, daquele que não pode ver o mal, que não suporta o mal. Mas não só isso. Cabelo branco é simbolismo de sabedoria, de alguém que já caminhou um pouquinho de tempo e tem muita coisa para contar para nós. Toda a sabedoria de Jesus exposta diante de João. Os olhos, como chama de fogo, mais penetrantes que aquele olhar julgador que a gente vê de vez em quando, mais penetrante que uma espada. Os olhos que enxergam o mais profundo da alma, como dizem alguns salmos. Os olhos que colocam para fora tudo que existe dentro do nosso coração, que sondam o mais profundo do íntimo. Os olhos de quem não se pode esconder nada. Seus pés, como um bronze numa fornalha ardente, que indicam força, estabilidade, para poder vencer todos os inimigos de Jesus. Como que João não cai diante de uma visão como essa? Como é que ele não cai para trás, como morto? O que ele deve ter visto deve ser algo assombroso. Até então, a visão de Jesus que a igreja tem é do Jesus com o corpo cansado, ferido, abatido. Um Jesus que talvez, isso é uma especulação minha, talvez em alguns momentos com a voz fraca, de cansaço e de doença, parando para falar com seus discípulos e depois de um longo sermão para 5.000, 10.000, 12.000 pessoas, ele tem que reunir os seus discípulos já com calo na voz, falar baixo, como alguém que está quase apagando de sono e de cansaço. Um Jesus que tinha que parar e falou o seguinte: eu vou ali dormir um pouco, porque eu estou cansado.
Para muitos, um Jesus que foi pregado ali na cruz e tido como um Deus fraco, porque ele morreu ali. E para muitos a história acabou ali. Agora Jesus aparece para João falando o seguinte, que ele ali passou, porque eu no céu eu sou esse aqui. O corpo cansado foi substituído por todo esse espectro que a gente viu aqui de majestade, de glória, de força e de poder. A voz cansada foi substituída pela voz de muitas águas. A fraqueza do corpo foi substituída pelos pés de bronze, para colocar todos os inimigos por debaixo dos seus pés. Esse é o Jesus da igreja. O Jesus glorificado de uma vez por todas. E o principal, esse é o Jesus que está vivo. Porque a imagem que muitos tinham é de um Jesus morto. Agora eles estão vendo Jesus ressuscitado e glorificado. E é esse Jesus vivo que traz uma palavra para João e uma palavra para a igreja. É esse Jesus vivo que promete vencer os seus inimigos. E é por causa dessa ressurreição e da experiência do Jesus glorificado e vivo que a desesperança ela pode dar lugar para a esperança de novo. Que o medo e a angústia pode dar lugar para a segurança e para a alegria de novo. É por causa do Cristo exaltado, glorificado e ressuscitado. É por causa do Jesus que eu quero ver, assim que eu pisar lá no céu, falar o seguinte, quem que é esse aí que eu quero conhecer? Eu quero ouvir essa voz de muitas águas, porque eu quero ver esse Jesus que está vivo e que cuida da sua igreja. Vamos ficar de pé, vamos cantar mais um louvor?